A gente inicie mais esse estudo desse capítulo intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. É isso que vocês estão vendo aí? Então vamos lá. A gente vai meio de lado hoje por causa disso, né? Então esse é o capítulo 13. É um capítulo longo, mas a gente vai um dia de cada vez, não é isso? Então vamos lá. Ele tem os seguintes evangelhos: de Mateus, de Marcos e de Lucas. O de Mateus, ele diz o seguinte, que é fazer o bem sem ostentação. E o óbolo da viúva e convidar os pobres e os estropiados. Dar sem retribuição. A essência do capítulo é que a verdadeira caridade ela é humilde, ela é simples e ela é desinteressada. Não saiba a mão esquerda o que dá a sua mão direita. Então, é uma caridade desinteressada que dá sem esperar retribuição. Dá sem ostentar, é um ato que a gente vai ver o evangelho do óbolo da viúva, né? Então, comentários de Kardec é sobre essas três partes, né? Fazer o bem sem ostentação, é sobre os infortúnios ocultos, sobre o óbolo da viúva e sobre convidar os pobres e os estropiados. E as instruções dos espíritos serão a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão, né? Então, e por último, a beneficência exclusiva. Então vamos lá, nessa primeira passagem do Evangelho, quando ele fala sobre fazer o bem sem ostentação, o evangelista Mateus diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas pelos homens. Ou seja, aquela situação da gente querer fazer as coisas para que os homens vejam. A gente está muito mais preocupado em ser observado, em ser notado, em ser elogiado, do que a gente fazer para Deus, né? Então, tenha cuidado quando fizer as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando derdes uma esmola, não trombeteis, ou seja, não saia dizendo, estou dando uma esmola aqui, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba, aí é a passagem do Evangelho, não saiba a mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa é a primeira passagem do Evangelho, e a outra diz o seguinte: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. Ao mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, essas são as passagens do Evangelho, e Kardec comenta dizendo o seguinte, dizendo isso que está dito aí, né? Então, eu vou para ali. É melhor. Vou ver com você. Kardec comenta dizendo isso, né? Em fazer o bem sem ostentação, a grande mérito. Porque essa é uma preocupação que a gente tem, principalmente aqui na Casa Espírita, quando a gente procura fazer as coisas sem se importar a quem. Né? A gente está sempre tendo esse cuidado. Façam, mas não fique prometendo, não fique dizendo a todo mundo. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha essa convicção de a quem a gente serve. Então, a gente
ele. Inclusive, você para ele é negativo. Infelizmente, nós ainda somos vaidosos. A gente quer o reconhecimento, a gente quer o like. A gente posta no Instagram e vai ver quantas curtidas a gente teve. A gente posta uma mensagem e vai ver quantas pessoas botaram o legal, a curtida. Porque nós somos essas pessoas, né? Nós ainda estamos em busca do elogio, do reconhecimento. Nós ainda queremos isso. Não estou dizendo que isso está errado, isso faz parte do processo de maturidade. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Quando a gente avança, a gente vai entendendo que você saber a quem você serve, servir a Deus e a Mamã, né? Quando você sabe a quem você serve, você sabe que o reconhecimento virá. Porque a quem você serve é bom, é justo, é soberanamente justo e bom. Então, o pai que é dessa forma, que é amoroso, ele não deixará de reconhecer, ele não deixará de perceber o seu esforço, a sua dedicação, a sua luta, o seu trabalho. Então, ele virá. Pode ser que o reconhecimento que a gente tira não seja o reconhecimento que a gente tem, porque às vezes a gente quer reconhecimento agora, hoje, mais tarde, né? Às vezes o reconhecimento demora mais um pouco, porque é um processo. Porque se eu estou quitando uma dívida, ou se eu estou me habilitando, eu preciso dar um testemunho mais amplo, para que eu ajude tudo isso. Né? Então eu não preciso me preocupar em fazer o bem com ostentação. Eu fazer sem ostentação é a grande média. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas do mais alto, do que o faz o vulgo, mistério se torna abstrair da vida presente e identificar com a vida futura. Aquela história. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade. É aquela história que a gente sempre comenta, né? Onde é que está o meu sarrafo? Todas as vezes que eu procurar o reconhecimento dos homens, muitas vezes eu vou decepcionar. Porque muitas vezes os homens não vão me reconhecer. Eu ajudei Silvana, eu dei a mão a Silvana, e Silvana foi, caminhou. Na hora que ela consegue, quantos foram os leprosos que Jesus beneficiou? 10. Quantos voltaram para reconhecer? Apenas. Então, o Evangelho de Cristo está cheio de exemplos para nos mostrar que a nossa trajetória, que a nossa caminhada, ela é árdua. E que a gente deve servir ao Cristo, sem esperar a recompensa dos homens. Porque os homens são perfeitos, como nós também somos. Nós temos dificuldade de reconhecer. Nós temos dificuldade de lidar com aqueles que nos serviram. Nós temos dificuldade de agradecer a nossa pai, a nossa mãe, aos nossos irmãos. Porque talvez a gente tenha uma história de uma relação conflituosa, dificuldades. Nós temos essa dificuldade. Eu posso até não gostar de Rita, mas se ela me servir, se ela me ajudar, eu tenho que agradecer, tem que ser grato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, a gente precisa trabalhar esse sentimento dentro da gente para a gente se tornar essa pessoa confiável, essa pessoa digna, essa pessoa meritória, essa pessoa onde a espiritualidade pode confiar. Porque sabe que se você investir um talento, você vai devolver 2. Sabe que se você investir 2, você devolve 4. Ou seja, você responde para as coisas que você é ofertado, é desafiado. Né? Então, é colocar acima das expectativas da matéria. Né?
para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. A gente adora aplauso, né? A gente adora chegar numa sala, viva, parabéns! A gente gosta muito dessas coisas. Né? Porque a gente gosta desse recurso. As pessoas do geral, ela vai admitir a vida, mas é um grande orador, um grande peso, né? Mas as pessoas gostam nessa circunstância. Talvez seja por ter caído já muito nisso, eu fico muito preocupado com essas coisas. Eu sou muito preocupado com isso. Ó, professor, que professor? Eu sou aluno, eu tenho que ver ali, na escada. Talvez seja por já ter caído muito, por sair da área, por essa situação toda, que hoje entendeu o ano, porque a gente se preocupa com essas coisas. Para ver como se colocar acima do que a gente então, essa preocupação não é porque você é bonzinho, talvez seja porque você já caiu demais. Talvez seja porque você já errou muito nesse aspecto. E esse aspecto lhe colocou em situações difíceis. Não é? Então, é esperar, como eu digo mais Teresa de Calcutá, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as pessoas. Aquele que prefere ao de Deus o aplauso dos homens, prova que mais fé deposita neste do que na divindade. E que mais valor dá à vida presente do que à futura. É que coisa, né? Se eu estou esperando aqui e agora, eu não estou dando mais valor às pessoas e ao momento. Eu não estou dando mais valor a Deus e ao ouvir. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Você quer servir a Deus ou a mamãe? Ou seja, todos os evangelhos de Cristo, eles são concatenados. A essência é formar um homem de bem. A essência é fazer o homem vencer. A essência é fazer o homem olhar para o porvir, para o homem transformado. A essência é sempre esse caminho de evolução. Né? Então, eu preciso dar mais valor à vida futura. Isso não quer dizer que eu vou me esquecer completamente, me apagar da vida presente. Eu vou me tornar um eremita, eu vou me tornar uma pessoa à margem da sociedade. Não é isso. Porque eu preciso da experiência na sociedade para poder dar meu passo. Eu não posso agora dizer, não, eu agora só penso em Deus e no porvir. Dane-se o presente e a realidade. Eu não posso fazer isso. Porque eu preciso da realidade. Eu preciso dar conta de minha administração. E dar conta de minha administração é passar por esses testes. É passar por essas provas. Eu necessito passar por essas provas. Essa é outra diferença do Cristo e tantos outros missionários. Jesus não apenas pregou, Jesus viveu. Ele vivenciou na matéria todas as exemplificações. Então ele não chegou a dizer, olha, Sônia, não faça isso não, porque assim assado, viu? Mas eu estou aqui, na minha cadeira, você não entra naquele rio, não. Ele entrou na estrada, ele carregou a cruz, ele tornou-se homem sem precisar para nos dar o exemplo. Então essa é a diferença desse mestre, porque mestre não é apenas o que ensina, ele foi o mestre que fez. Ele pegou a mão da gente e disse, olha, é assim, eu vou caminhar com você para você ver como é que é. Eu vou sentir as suas dores para você ver como é que eu sinto. Eu vou suportar essas dores para você ver que não é possível suportar. Então ele mostra a sua trajetória. Né? Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança do que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Né? Eu vou ficar mais perto de novo por causa do microfone, eu tinha até esquecido. Ó.
Para gravar, né? Vamos lá. Quantos há que só dão da esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Ou seja, a velha listinha, né? Das contribuições, né? O cara bota lá 50 mil para poder todo mundo ver que você deu 50 mil, né? Para que todos vejam o que você viu. Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Ou seja, eu vou dar, mas não precisa dizer a ninguém que fui eu que dei. Porque quando você faz isso, você é uma alma que carrega no seu uma convicção inabalável de que você faz o bem a Deus. Você não está preocupado que as pessoas saibam que foi você que fez. Você não está preocupado em ser reconhecido pelas pessoas. Porque você já entendeu que é entre você e Deus. Você já internalizou e você já faz. Você apenas não prega, mas você faz. Né? Quantas almas anônimas que fazem o bem aí, que a gente não tem nem ideia do bem que essas pessoas estão fazendo? Né? Porque não trombeteiam nas sinagogas e nas praças públicas, não é isso? Então, os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição de seu orgulho. Né? Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há falsa modéstia. O simulacro da modéstia. Eu finjo que sou humilde, né? Eu finjo que sou simples. Há pessoas que ocupam a mão que dá, mas deixam o cuidado de deixar aparecer um pedacinho. Ó, eu dei, mas está aqui aparecendo um pedacinho, para todo mundo reconhecer minhas unhas e ver que aquela unha é de quem. Né? Então, mas nós somos assim, gente. Não adianta a gente ficar julgando terceiros, porque nós somos assim. Quando a gente vê essas coisas, a gente quer logo se comparar. Fulano deu quanto? Fulano fez o quê? Que coisa boa, é a competição de fazer o bem. Né? Então, quem faz mais o bem ganha, maravilha, ganha o bem. Mas eu não preciso competir. Eu não preciso competir. Porque talvez essa doação que muitas vezes as pessoas enxergam é a doação material. A gente não enxerga a dedicação, a gente não enxerga a renúncia, a gente não enxerga o trabalho abnegado, a gente não enxerga os doadores anônimos que emprestam os seus ouvidos, o seu serviço, para que a espiritualidade atue. A gente ainda é muito pobre de entender recursos. A gente ainda é muito pobre de compreender o bem. O bem que a gente enxerga, muitas vezes, ele é tangível, mas há bens que valem fortunas e não se mede na carteira, não se mede na conta, não se faz no Pix. O bem que muitas vezes se faz é oferecer uma palavra, é oferecer um ouvido, é oferecer um abraço, é caminhar ao lado sem dizer uma palavra sequer. É a boa vontade, é estar presente. Porque o amor é presença, o amor fica, o amor escolhe permanecer. Então, quantas vezes o gesto de doação não é esse gesto de renúncia, não é o gesto de trabalhar abnegadamente numa instituição como essa e como tantas outras, não é o gesto de uma mãe anônima que todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuida da casa, cuida da cozinha, cuida do banheiro, cuida do lar, cuida da higiene mental e está ali dando o seu testemunho, dando a sua contribuição.
segurando a onda, como se diz no popular. Não é? E quantos gestos anônimos existem na contabilidade divina que a gente não percebe? Né? O gesto de um cuidador que cuida de um doente, de um idoso, os nossos parentes que envelhecem, quanta paciência a gente não tem que ter, a mesma que eles tiveram conosco quando a gente era jovem. Não é? O trabalho profissional de uma cuidadora que muitas vezes não exige amor, exige cuidado. Mas o amor adicional que você emprega é seu. É seu, não é isso? Então, existem muitas formas de se doar. Existem muitas formas da gente praticar a caridade. Existem muitas formas da gente investir no amor. Né? E muitas vezes a gente enxerga apenas aquilo que se consegue medir com recursos amoedados. E não é assim. Né? Uma casa como essa se sustenta apenas de doações materiais? Não. Uma casa como essa se sustenta também de doações materiais. Se não tiver o recurso material, você não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Se não tiver o recurso material, você não tem dinheiro para comprar o material de limpeza. Você não tem dinheiro para pagar o salário do funcionário que aqui trabalha. Você não tem dinheiro para pagar a conta de água. Você não tem dinheiro para pagar a conta de internet para comprar o cabo que precisa que a plateia venha assistir. Não tem dinheiro para comprar o projetor. Não tem dinheiro para comprar a cadeira, para fazer a reforma, para ampliar o espaço. Então você precisa da sustentação da matéria. Mas é só de matéria que vive o homem? Jesus já dizia, nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive a instituição. Vive do trabalho de cada uma de vocês, no seu posto de trabalho. Vive da dedicação, da renúncia, da singeleza e da simpatia do atendimento, de estar disponível, da sopa que você faz, do bazar que você prepara, da ornamentação, da higiene, das instituições, das reuniões públicas e privadas. Vive de tudo isso, da fraternidade que o trabalhador tem uns com os outros. Porque de que adiantaria tudo isso se eu não for fraterno? De que adiantaria tudo isso se meu núcleo é mais importante do que o outro núcleo? De que adiantaria tudo isso se minha área é mais bonita do que a sua área? De que adianta tudo isso se o pé achar que é o órgão mais importante do corpo humano? O joelho vai dizer, eu vou travar para tu ver se tu anda. Não é? O que adianta as mãos acharem? O organismo, ele precisa de todos. Isso aqui é um organismo vivo que precisa de todas as áreas. E não há área mais importante. Todas são importantes e todas cumprem o seu papel. A gente precisa compreender isso. Né? Jesus, quando escolheu 12 apóstolos, ele não escolheu 12 apóstolos com as mesmas características. E nem perfeitos. Nem perfeitos. Ele aperfeiçoou-os com os seus exemplos, mas ele usou a virtude de cada um. A virtude de Cantali é diferente da de Sônia, da de Silvana, da de Rita, da de Welkia, da de Maria. Cada um de nós aqui temos uma virtude diferente. E a gente precisa da virtude um dos outros e precisa respeitar que eu ainda não tenho a sua. Eu ainda não tenho a sua. Eu respeito a sua porque você tem o que eu não posso dar. Mas eu também tenho o que você não pode dar. Mas quando a gente soma, a gente faz um todo mais harmônico, mais perfeito, mais equilibrado. Então isso é compreender. E não precisa ostentar que eu dei mais do que você. Eu não preciso trombetear que o meu trabalho é mais importante que o seu. Porque não saiba a mão esquerda o que fez a sua mão direita. O contrário também é verdade. Não saiba a mão direita o que fez a mão esquerda. Eu não preciso
precisa trombetear, porque Deus, que está acima de tudo, que tem uma equipe espiritual que administra, sabe dos recursos que pode contar. Não é? E todas as vezes que vocês se sentirem sobrecarregados, porque o telefone toca, porque você é demandado de uma atividade, de outra tarefa, não pense que é sobrecarga, é confiança. Porque esse pedido chega quando a gente está habilitado a ajudar. Então, todas as vezes que alguém bater na sua porta para pedir uma ajuda, é porque você foi encaminhado para aquela criatura para que você pudesse ajudá-la, para que você pudesse tratar. Esse é um processo que a gente precisa entender. Ou seja, a gente precisa entender que a gente é uma parte, a gente é uma peça de uma grande engrenagem. Não tem ninguém solto e nem tem peça desnecessária. A gente não pode achar que a gente é uma porca, ou é um parafuso, ou é uma arruela que não serve para nada. Todos nós temos uma função importante na engrenagem do maquinário que estamos presentes. Né? Então, é isso que é importante. E o que o evangelho do estudo de hoje é não achar que a nossa parte é mais importante que a outra e não ficar dizendo que eu sou mais importante porque eu faço isso ou faço aquilo. O motor do carro acha-se a peça mais importante do carro. Aí o tanque de combustível disse, eu vou acabar com você, eu vou furar. Eu vou furar. Pronto. Na hora que o tanque de combustível furou, cadê o motor? Funciona sem combustível? Não funciona. Parafraseando, é a mesma coisa do organismo vivo. O coração acha que é o mais importante porque bombeia sangue. Aí a veia disse, eu vou furar. Aí tem o famoso derrame, o famoso AVC. E o sangue vai todo embora. Cadê o coração bombeando se o sangue sair? Precisa ter a harmonia do conjunto para que tudo funcione equilibradamente. Né? Então, há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Né? E Kardec segue dizendo: e qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios e que se volta para beneficiá-lo. É aquela história, se eu dei, mas vivo dizendo que dei e humilhando quem recebeu. Né? Eu não, nem preciso trombetear e nem preciso humilhar ninguém que recebeu. Olha, você só está aí porque fui eu que lhe dei. Olha, você só conseguiu isso porque fui eu que fiz. Muitas vezes a gente gosta de fazer isso. Né? Muitas vezes a gente gosta desse reconhecimento. Né? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer que no nome do nome é esse o primeiro castigo de seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem aos céus, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Ou seja, a gente não precisa estar querendo esse reconhecimento e exigindo que o outro reconheça aquilo que a gente fez. Né? Diga aí, minha irmã. Você falou, eu lembrei de uma palestra que eu vi, e foi um menino que teve uma vidraça de uma mulher, e ela mandou a polícia ir lá atrás dele, e ele respondeu: não, eu só devolvi o ponto que ela me deu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que doa. Porque a água serve para mim. Isso é o lixo, né? Próximo, né? Mas
estragada, porque ela está rasgada, porque ela está suja, e a gente vai doar. Eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado em saber o que doar. Porque eu acho que aquilo ali também vai muito da nossa energia. É um equilíbrio difícil, Silvana, esse que você faz. Esse comentário que você faz é algo difícil, porque aí é do desprendimento de quem dá e da humildade de quem recebe. Então, o mundo equilibrado e feliz será um mundo em que nem o que dá é egoísta, então ele divide o que ele tem, e nem o que recebe é orgulhoso, ou seja, ele aceita o que partilha. É o, é o equilíbrio. Porque muitas vezes, família numerosa, irmãos numa escadinha, a roupa dá de 15, sobra para de 14, que sobra para de 13, que sobra para de 12, que sobra para de 11. Quando a de 10 vai vestir, já é uma roupa que serviu a 5. Já é uma roupa que serviu a 5. Essas eram as famílias numerosas de outrora, aonde uma roupa era caro, aonde não tinha tantos magazines, e normalmente você tinha que comprar o tecido, mandar costurar, e muitas vezes a mãe era prendada e costurava em casa. Quantos calções eu vesti que foi minha mãe que fez? Né? Porque comprar um calção de grife numa loja, primeiro que não tinha. É coisa do momento atual. Segundo, que era difícil, não dava para comprar. O orçamento das famílias, ou você comia, estudava e morava, não tinha mais o que fazer. Hoje a gente vive numa sociedade da abastança, onde todo mundo quer ter vida de Instagram, não é nem vida de novela, né? Hoje em dia é vida de Instagram. Então as pessoas não aceitam mais. Eu estava vendo um comentário dia desses filmezinhos do Instagram, que o cara está dizendo que quem usa bolsa de grife não é quem é rico. É que quem quer parecer ser rico. Porque quem é rico não precisa disso. Estou falando rico amoedado, né? Então o que você coloca, Silvana, é verdadeiro. A gente tem que ter cuidado que a gente não pode doar lixo. A gente tem que doar o que serve para a gente. O que serve para mim vai servir para o outro. Agora, o outro não pode querer que eu vá doar uma roupa nova, porque eu não tenho roupa nova para doar. Né? Então, é o equilíbrio de tudo isso. Né? Eu não posso fazer uma faxina na minha casa e, em vez de botar na calçada como lixo, eu vou doar o peixotinho. Não é isso. É ter o cuidado de ver o que é que serviria para mim que pode servir para alguém. E do outro lado, eu ter a humildade de receber o que o outro vestiria. Porque eu vou dizer a você, por exemplo, eu já comprei algumas coisas e tentei doar a alguns mendigos na rua. E eles não quiseram receber. Esse rapaz, especificamente, que eu dou, ele não quis receber. Aí eu vi, a lição que eu percebi ali foi o seguinte, foi a lição do orgulho. O orgulho. Muitas vezes a pessoa está numa situação difícil, mas é orgulhosa. Não quer receber. Não quero receber essa roupa sua, não. Não quero. Porque é o seu lixo, é a sua sobra. Né? Então, minha irmã, é o equilíbrio. É o dar e é o receber. Né? Ou seja, uma sociedade feliz é uma sociedade que não tem agenda oculta. É uma sociedade que não imagina que há humilhação. É uma sociedade que é humilde. É uma sociedade que aceita. É uma sociedade que convive. É uma sociedade que não há diferença. Então, infelizmente, nós ainda somos uma sociedade prevenida. Eu tenho muita prevenção com isso, com aquilo e com aquilo outro, porque nós somos pessoas marcadas. E por sermos pessoas marcadas, a gente é desconfiado em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve.
a gente fica logo querendo saber qual é a agenda oculta. O que é que está por trás disso? É aquela história, esmola grande, cego desconfia. O que é que ele está querendo fazer com isso? Né? Então, uma sociedade feliz é uma sociedade de almas puras, de almas leves, que não tem maldade, que não tem segundas intenções, nem o que dá e nem o que recebe. Eu era mais crítica quando eu comecei a trabalhar no bazar em relação às coisas que eu recebia. Porque tem critérios e critérios. Eu muitas vezes, como é que a pessoa doa isso? Por exemplo, às vezes a pessoa só tem aquilo para doar. Então é por isso que eu faço a triagem, já sei exatamente onde é que vai, aquilo que eu não posso vender no bazar, aquilo que eu posso doar, aquilo que eu posso jogar fora. E eu sei que muitas coisas que eu também jogo fora, às vezes eu até penso que possa ser que alguém no lixo pegue. Entendeu? Mas eu realmente tenho que jogar fora. Não dá para acumular, né? Eu me sinto mal em doar aquilo ali, para assim, eu pegar e doar, sabe? Aí eu prefiro realmente jogar no lixo. Mas eu era mais crítica, assim, apesar de que a pessoa que eu tenho coragem de doar isso, e às vezes chega essa coisa de outro, eu assim, nossa, como é que a pessoa doou isso? Ô, Silvana, me vê a intuição agora. É o seguinte, o lixo da Avenida Boa Viagem é diferente do da Navegantes? É diferente do da Conselheira Guiar? É diferente do da Domingos Ferreira? É diferente do da cidade? O lixo do Brasil é diferente do lixo da África? São diferentes. Porque o que o morador da Avenida Boa Viagem joga fora é diferente do que o morador da Conselheira Guiar joga fora. Que é diferente. Porque vai da escala. Então, o que é lixo do milionário, para mim, pode ser uma fortuna. Né? Porque, para ele, aquilo é lixo. Para mim, é significativo. Né? Por exemplo, o restaurante Entre Amigos doa carcaça de bode que ele faz, mas ele, em vez de vender, ele doa. Essa carcaça de bode serve para sopa. É o manjar dos deuses para quem está tomando aquela sopa. Então, tudo é muito relativo, né? Do que a gente tem para dar, do que a gente tem para receber. Né? Tudo é muito relativo. Felicidade será aquela sociedade que não precisa doar e nem precisa receber, porque todo mundo tem. Né? É aquela história, mais rico é quem menos necessidade tem. É isso, então, é sempre muito complicado você interpretar essa situação, porque tem muitas variáveis em jogo, né? Tem muitas variáveis em jogo. Mas é isso, é um processo de aprendizado. A questão desse trabalho que você veio para trabalhar na rua, como você disse também, a questão de ser muito relativo, porque assim, por que a gente não, estamos ali no trabalho de relação, por que a gente se ofende tanto quando você oferece um poder, a pessoa diz, não quero. Mesmo que você perceba que está partindo de um tudo bem, mas qual é o problema? Entendeu? Por que não te ofende tanto? Poxa, eu estou dando uma baita de uma roupa para o cara, e o cara olha para mim e diz, se sente ofendido e diz, eu não quero. Mas ele está no lugar dele, é o mesmo lugar comigo, que às vezes você sai distribuindo. Agora eu entendo assim, como você disse, sempre não vejo muito, mas na época da pandemia, que a gente ia lá para o centro, e a gente oferecer a sopa, e o cara dizer, não, eu não quero. Aí ele fica pensando, o cara mora na rua, está morrendo de fome, e não receber uma sopa. Mas qual é o problema? Ele não quer, entendeu? É respeitar cada um, né? Exatamente, respeitar a ele que não quer, que pode ser o orgulho, pode. Mas e o seu orgulho? Poxa, o cara não quer. É respeitar o espaço de cada um, sabe? Exatamente. Outra coisa que me ocorreu agora é o seguinte, essa roupa velha que a gente doa e a pessoa tem dificuldade de doar, quantos de nós aqui dormem com uma roupa velha? Roupa com uma camiseta velha. Quantos de eu durmo com a minha camisinha, outra que é a minha camisa de 10 anos, eu não dou, não vendo, não empresto, é minha. Aquilo está impregnado de mim. Então, por exemplo, quantas pessoas
morre um parente, o apartamento da mãe, do pai, do irmão, e a pessoa tem a maior dificuldade do mundo de esvaziar aquele apartamento. Porque a pessoa carrega muito sentimento naquelas coisas. A gente tem que desprender-se, claro, porque no mundo espiritual a gente não pode estar preso às coisas da matéria, mas é um processo da gente respeitar o desapego. Então, muitas vezes, esse doar, Silvana, é um gesto de desapego de uma pessoa que venceu aquele enxoval que ele comprou quando casou. E aquilo tem um sentimento, está impregnado de tanta história que a pessoa doar aquilo ali e fala, puxa vida. Aí o cara chega e diz, rapaz, tu vai trazer uma louça dessa aqui, era de Dom Pedro I. Puxa vida, mas era da minha avó, que veio para minha mãe, que veio para mim. Puxa vida, aquilo tem tanto sentimento naquela doação, tem um gesto tão grande que aquilo está impregnado de história, né? Às vezes carrega um obsessor junto naquela peça, né? Mas está tudo bem. Isso aí, às vezes, acontece, né? Então, mas é por aí. Tem muita história, né, Silvana? Tem muitas nuances num processo como esse. E olha que muitas pessoas chegam, foi da minha mãe que desencarnou. Foi não sei o quê. Eu não tenho pelo contrário. Quando eu recebo que eu vou começar a viagem, eu posso agradecer a Deus. E já vem junto, né? Porque está na casa espírita, né? Mas aí tem muitas pessoas que dizem, que não quero. Deus me livre. Se eu souber que foi de alguém que morreu, eu não tenho esse receio e graças a Deus. Mas as pessoas são apegadas, sabe, Silvana? As pessoas são apegadas e às vezes têm dificuldade de desprender-se, desapegar-se, sabe? Mas é isso aí, vamos lá. Então, a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade. Não, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, ou seja, dar sem ostentação e entender a situação de quem recebe, a caridade material e caridade moral, né? Sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa do que receber uma esmola. É aquela história de você ofertar a capacidade do outro servir, né? Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ele sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Então, muitas vezes, há muito benefício em a gente dar do que em a gente receber. A gente recebe muito mais dando do que recebendo. Então, muitas vezes, a gente se sente muito mais abaixado por ofertar algum serviço, alguma atitude, alguma condição, do que em receber. É aquela história, você, puxa vida, eu fui doar e recebi muito mais. Eu fui doar uma roupa e recebi muito mais daquela pessoa que recebeu. É sempre meritório essa capacidade da gente dar e da gente entender o que recebeu em troca, né? Tem muitas coisas envolvidas num processo como esse. Né? A gente tem que estar sempre feliz na oportunidade que a gente está de fazer o bem sem ostentação. Eu vou ficar por aqui porque já são 10h30. Vamos ficar por aqui. A gente terminou essa parte de fazer o bem sem ostentação. Na próxima semana a gente vai entrar nos infortúnios ocultos, né? Então,
fixe essa situação aí, de tudo que a gente discutiu na manhã de hoje, de que há grande mérito em a gente, sem estar divulgando, sem estar querendo que as pessoas nos reconheçam. Sempre colocar a perspectiva de que estamos sempre. Ok?